Gostaria de saber como você vê o momento atual do tênis brasileiro e o que você acha que falta, não para voltar a ter um número 1, mas pelo menos top 10, top 20. Eu acho que uma quantidade maior de jogadores, que seria a busca real de um bom resultado no tênis, ter alguns jogadores entre os melhores do mundo, tanto masculino quanto feminino, depende de muitos fatores, que alguns deles eu acho que estão se desenvolvendo bem, como é o caso da iniciativa de trazer grandes eventos. Acho que isso tem um fator inspiracional excelente, traz o interesse das pessoas para próximo do tênis. Outras coisas boas que eu acho que é um investimento que vem sendo feito em alguns garotos, por parte da confederação. O que falta, eu acho, para ter uma certeza que isso vai funcionar é um trabalho mais inicial, na base, com treinadores e a iniciação do tênis. Eu vejo que a gente precisa de uma quantidade muito alta, com excelente qualidade, para aí sim não ficar dependente de 2, 3 ou 5 jogadores. Hoje é o que acontece: Tomás, aí tem o Feijão, o resto da turma já está meio que... o Rogerinho ali já está mais pro final da carreira do que início. Já começa a vir a garotada, que é o tal do o Gui, que está jogando aqui, o Thiago Monteiro, e sempre contando nos dedos, né? A gente deveria ter 30, 40 opções. Aí eu acho que é o cenário positivo. E isso depende de uma massificação com extrema qualidade. Hoje o principal quesito, eu acho que é muito difícil de formar um professor de tênis. O fato da dependência do CREF, com a experiência no esporte e o interesse em trabalhar com tênis, esses 3 quesitos aí tu não encontra 1 em 1000 profissionais. E aí quem que vai ensinar a criança para elas continuar jogando tênis? A gente tem um número que é horrível, acho que menos de 15% das crianças que jogam tênis aqui no Brasil ficam no tênis, que experimentam, elas se mantêm jogando. Então já é pouco quem conhece o esporte, ainda a permanência é mínima. Isso traz trabalhos pontuais, um momento que acho que é muito favorável, aí sim, talvez gerar oportunidade, que é o fator das Olimpíadas. Hoje tem um patrocínio do Correios consistente na confederação, que dá para fazer alguns projetos diferentes. Eu vejo que tem alguns interessantes, esse apoio que eles estão dando para os jogadores, viajar um pouco. Na minha época era 0 isso. Cheguei a pagar a inscrição para defender o Brasil numa Copa Davis juvenil. Então, hoje é uma realidade distinta, mas ainda a quantidade e o trabalho inicial ainda é muito precário para essa exigência. Então, depende, de repente, de uma safra um pouco melhor, mas vai acabar caindo na mão de 2, 3 caras, e se eles não resolverem, a gente acaba ficando, né, sem ninguém para torcer. O Bruno e o Marcelo são dois jogadores que alavancam a manutenção da vitória, que é necessário para as crianças terem o interesse e tal. Complementa com eventos, como eu falei, desse porte. Pô, eu vim para cá, eu entrei aqui no estacionamento ali, o Cristo lá, pô, dava tudo para entrar nessa quadra, né? A vontade que dá para jogar aqui no Rio de Janeiro um torneio desse, ainda mais se tivesse Nadal na minha época para jogar contra ele aqui, pô, ia ser incrível. Acho que isso traz um alento bem interessante. O jogo do Belucci, uma virada ali, isso é legal, mas não é suficiente. Eu fui número 1 do mundo e não foi suficiente, né, para transformar. É um trabalho de formiguinha todos os dias, tem que acreditar o tempo inteiro, tem que selecionar as pessoas certas, continuar cultivando. E é um pouco duradouro e demorado. Então, eu acho que tem coisas boas, tem motivo para estar contente com algumas mudanças. Mas nesse quesito, principalmente lá, inicial, acho que a gente está pagando o preço por não investir lá no professor. Guga, na sua experiência com torcida brasileira, o torneio aqui no Rio, o Bruno e o Tomás já falaram da emoção deles, do caldeirão, de como transforma o jogo jogar com a torcida aqui. Conselho, que dica você daria para os brasileiros para aproveitar o público por aqui, esse caldeirão, e tentar chamar os caras também para jogar junto? Eu acho que é uma química muito natural, né? Tá ali dentro
A gente é criado com essa característica de estar envolvido emocionalmente, então tá ali com as pessoas, acaba uma hora ou outra, demora 30 minutos, uma hora, vai perdendo, até encontrar um ponto às vezes. Olha um cara maluco lá que dá um berro, vamos, já é o suficiente, aí traz a torcida toda. Eu vejo que o tenista, ele busca, vi até as reclamações do próprio Bruno ali, no início não estar numa quadra, porque a gente quer jogar, quanto mais gente, mais legal, mais agradável. Dá até uma invejinha no futebol, entrar lá 60, 70 mil pessoas, é para isso também que a gente joga tênis, né? Para a apresentação diante das pessoas e essa troca de energia. Então acho que no Brasil aqui é especial. Existe um lado que também, por ser diferente, é um pouco criticado, que é o barulho, a forma como se apresenta. A gente não tem pedigree, PhD no tênis. A gente está aprendendo com o tênis. Acho que tem que assumir um pouco a realidade que o Brasil vive e aproveitar esses tipos de momentos que são, acho, oportunidades muito grandes. E para o jogador pode se tornar inesquecível. Jogar um jogo da partida dele, uma virada histórica, um título aqui no Brasil, acho que para qualquer um torna-se inesquecível. Então, cada momento, eu dou a dica, assim, cada momento tem que ser muito valorizado. Por quem me dera, eu tive esses sabores em algumas Copa Davis e lá no Sauípe. Tá jogando, mas era uma situação diferente. Aqui no Rio de Janeiro, né, no cidade que mais respira esporte, talvez do Brasil, e todo um inspiracional por trás. Acho que é uma oportunidade que eu sinto uma nostalgia assim de quem sabe poder ter vivido, né? Tiveram algumas Copa Davis que eu joguei aqui, mas o campeonato desse porte ainda, que já é um padrão acima do que a gente está acostumado a obter aqui no Brasil, acho que dá para sonhar mais alto, dá para sonhar em ter um Master 1000, hoje é o nome, né? Master 1000 futuramente, em crescer. Acho que isso tudo é legal, tem que acreditar. Se eu conseguir fazer tudo aquilo também, acho que tá aí para tentar conquistar mesmo. E acho que a figura do Bruno traz bastante isso presente. É um cara que está ali com a torcida, sabe usar aquela engrenagem a favor e o torcedor brasileiro ele consegue fazer uma diferença bastante importante na hora do jogo. Guga, até seguindo essa mesma linha de pensamento, a Teiana falou ontem que ela ficou um pouco nervosa porque nunca joga no Brasil, né? O que tu acha que está faltando para o Brasil ter mais eventos desse porte ou semelhantes? Foi bom até que tu lembrasse o nome dela, porque na hora às vezes não vem à cabeça, né? Ela é uma menina que está... O tênis feminino não se falava há mais de 30 anos, eu acho. Está resgatando essas lembranças ou imagens positivas do tênis feminino. Eu vi a foto dela, inclusive numa das ruas aqui. É muito bacana. A gente não tem esse tipo de... Eu estava carente de tipo de imagem assim que traga mais gente pro tênis. Eu acho que mediante a nossa realidade, o que existe hoje no Brasil de campeonatos é muito alto. A oportunidade de jogar aqui. Cara, eu dava contar nos dedos o torneio que eu joguei aqui. Até existia o Sauípe depois, que era o único também ATP. Acho que eu joguei 6, 8 torneios aqui no Brasil em 10 anos. Então hoje a realidade eu acho que é muito favorável. Não vejo que até nesse peso a quantidade de torneios já está acima do que outros quesitos que podem ser melhorados. É claro que para minimizar a despesa, principalmente na parte inicial, quanto mais eventos acessíveis tiverem aqui pelo país, melhor. Mas hoje a realidade nessa esfera eu vejo que, tirando os principais países de Grand Slam, a gente já está num segundo patamar ali de bem mais torneios do que qualquer país da América do Sul, tudo isso que na prática o tênis nosso ainda não atingiu esse mesmo nível, né, que os países que não têm tantos torneios. Guga, aqui. A gente está ao vivo na transmissão do Sport TV. Guga, eu queria saber
analisando os jogadores já, não sei se você viu alguma das partidas do Bellucci, a partida do Bellucci aqui ou a partida do Nadal, mas ambos estão voltando de lesões, né? O Bellucci da lesão do ano passado, que ainda está se recuperando, e o Nadal da lesão do Aberto da Austrália. Você sabe o quanto é difícil voltar de lesão, e os dois acabaram se emocionando muito por serem partidas boas. Como é que é para um jogador voltar e voltar bem assim? E o que você acha que é característico do Nadal e que você ressalta no Bellucci? Bom, primeiro, minha época não tinha tanto ao vivo assim, né? Hoje em dia, uma moleza, ao vivo, tá aqui, tá lá. Eu vou aproveitar, minha avó deve estar assistindo, fanática. Bom, acho que os dois jogadores, principalmente para esse torneio, no caso do Bellucci, são grandes atrativos. Acho que, para mim, falar de lesão, o que eu vi o Nadal fazendo no passado é um exemplo de primeira categoria, porque foi aí que a minha carreira começou a impedir o que tudo antes era possível. Né? Tudo que vinha à minha cabeça eu conseguia realizar, e de repente veio um limite que eu não consegui solucionar. E o ano passado, a capacidade que ele teve para voltar a ser número 1 do mundo, nunca vi algo parecido, né, nesse tipo de performance. Eu acho que o Tomás, que é um fato normal, está sofrendo bem mais. O Nadal tem um credencial que existe além do ser humano que está por vir, a gente nem sabe ainda, né? O cara talvez de outra, tem umas capacidades de uma evolução já que a gente não consegue compreender. É impressionante. E ele, daí por sua vez, traz a atração desse evento para um nível, extrapola internacional, para parte de inspiração, de simbologia. É o cara que é um ídolo mundial, né? Hoje no tênis vive um momento tão grandioso que tem pelo menos 3 ou 4 nomes, até falando do Murray também, que são ídolos. Se contar os 10, 15 ídolos do esporte, esses 4 vão estar no meio. Então, viver essa oportunidade número 1 do mundo aqui no Brasil, e a forma como ele é acessível, ver ele dando as entrevistas, e pô, legal, Rio de Janeiro, e fala, precisa melhorar a quadra, precisa pôr o barulho do cu, não estou acostumado, que são sempre com críticas positivas que contribuem para a melhoria tanto do evento quanto do tênis aqui em geral. Eu acho que é uma contribuição que a gente não consegue entender, né, o tamanho dessa força, desse expoente. Tem que sugar o máximo possível. O pessoal que é do tênis, filmar, registrar, quem é fã, bater foto, fazer disso realmente uma oportunidade única. A gente não sabe quando que voltará a acontecer, e tomara que isso torne-se mais e mais constante, que era o que a gente estava falando, sinal que o tênis continua evoluindo, e o hábito acho que faz com que a gente se sinta mais à vontade, né? Aí é um caminho também que o Brasil, o próprio Bellucci pode estar mais acostumado, uma virada que nem ele fez no último jogo. Isso dá uma motivação que não é para hoje ou amanhã, é para mais 6 meses da carreira dele. Ele vai se lembrar que esse dia bacana, depois enfrentam hoje ele pega o Mônaco, né? Quem sabe surpreenda o Mônaco também, tem jogo para ganhar, faz um grande torneio aqui, pô, vale 3 anos para frente. Eu acho que isso é legal, conseguir enxergar também essa dimensão hoje para mim, mais tranquilo. Na época que estava lá dentro, eu estava louco para chegar aqui e sair correndo para treinar, fazer massagem, descansar, alguma coisa, não dá nem quase brecha para fazer outra coisa. Mas hoje enxergar isso e ver que vem cara como o Nadal disponível, assim, um cara tão disposto a contribuir com o papel dele é magnífico. E só para finalizar, o que você me fala do Feijão? E ainda citando um pouquinho do Nadal, você acha que ele foi o sucessor no coração dos brasileiros, o público que começou a assistir tênis contigo e acabou se identificando por ele falar espanhol, por ser um pouco latino, então o público se identificou mais com ele como sendo o seu sucessor dentro do mundo do tênis? Eu acho que tem um coração dividido aqui no Brasil, um que é sucessor e o outro que dá meio uma raiva, assim, que ele tá ganhando todos os Roland Garros agora, né? Aquele Nadal que ganha tanto, não para de incomodar um pouquinho, né? Mas ele eu acho que quanto mais ele se aproxima, e foi o caso do Djokovic também, tive a oportunidade de estar com ele aqui no Brasil, é mais cativante, porque esses caras, além
de gladiadores ali dentro da quadra, que o Nadal mesmo, pô, entrar com ele, só observar ele jogando, às vezes, pô, o cara é muito imponente dentro da quadra, pô, que é isso, não, muito rude. Fora da quadra é um garoto, quando conheci ele, um cara super gente fina e uma pessoa muito valor. Então acho que isso daí fica mais fácil de entender. E não precisa ser diferente. Pode ser assim, ali ele vai ter que ganhar e vai querer ganhar de todo mundo, ainda mais ele de qualquer jeito. Mas aqui, pô, vocês estão tendo essa oportunidade brilhante, né, de conviver. É um cara sensacional. Então, eu acho que isso cativa cada vez mais os brasileiros, cria um elo de ligação que se aproxima, que é o espanhol, que tem mais a ver, eu acho, com a nossa história, conosco, e de uma certa forma ele vai rompendo essa primeira imagem que dentro da quadra ali é um cara muito bruto. Eu vejo que os três caras, é incrível, né? Porque vive o Federer, Djokovic e Nadal. O tênis está em mãos de pessoas excelentes. É difícil de imaginar um cenário mais positivo do que esse. E aí, em questão do Feijão, eu acho que é um cara que está tentando esticar um pouquinho mais o limite dele a cada ano, encontrou um pouco uma barreira mais complicada em torno dos 100, 90 do mundo, que é onde vai afunilando cada vez mais. Aqui eu vi que ele jogou bem também, perdeu um jogo duro tal, e está se mantendo ali. Eu acho que precisa de alguns ajustes, mas tem potencial para estar entre os 50. Eu vejo que um ano mais inspirado e bem treinadinho, ele pode deslanchar sim para buscar um limite um pouco mais acima. Guga, aqui. Algumas. Ficou melhor agora? Pra mim, medonho, o cabelo tá crescendo, né? Em algumas das suas primeiras respostas agora, você foi um pouquinho até nostálgico, falando, puxa, eu queria estar podendo jogar aqui e tal. Mas se tu visse ali aquele cenário que eu vi, eu já vi a linha e tudo, consegui imaginar a linha, a bola entrando. E você está justamente no meio de uma biografia. E, assim, a curiosidade que eu tenho aqui é saber, sua biografia é mais um pouquinho pro estilo da dos Sampras, que é mais o que você pensava durante o jogo, ou é mais estilo, não sei, Agassi, com acertos, erros, arrependimentos, sucessos? Você pode dar pra gente uma direção do que esperar? Eu vejo que pode ter a ver um pouco mais com a do Agassi, mas a minha ela é uma história fora do eixo, né? Porque tem as biografias dos tenistas, o Agassi, do Sampras, aí tem do Federer, do europeu, do americano, do europeu, do americano, do australiano, do europeu, do americano, do australiano, aí vem um brasileiro do nada. Então o que eu procurei seguir ali, eu vejo as minhas sensações, meus sentimentos ao longo da minha história. E vem o tênis, né, de arrasto, como eu estou falando aqui, eu sou quem eu sou também. A influência é tão grande nesse padrão que a gente chega do esporte, que se transforma, faz parte da minha vida, vai ser para sempre, né? Eu sou o tênis toma conta da pessoa, e com os impactos que foram grandes momentos dentro da quadra, umas principais vitórias, mas também qual foi as ações, as etapas que eu vivi, que muitas delas, até 97, a maioria das pessoas não conhece, para ir criando essa sensação de conseguir acreditar que um brasileiro podia ser o número 1 do mundo. Só o processo de me convencer disso demorou, sei lá, uns 20 e poucos anos. Até um ano antes, assim, que eu comecei a realmente realizar. Então é bem diferente acho que o enfoque e a trajetória em si com desses caras, mas eu iria por similaridade mais com a do Agassi, que não acho que não tem tanto tempero e ganhei tal cara, 6-2, 6-4 e tal, e jogar bola na linha, que eu fazia isso, como que eu fui entendendo que dava para ganhar do Agassi? Mas que forma, por que eu não parei de jogar tênis, continuei jogando, né, que eu tive diversas dificuldades na minha vida e um trauma muito grande no início, de perder meu pai muito cedo. Então acho que
algumas situações, alguns dramas que aproximam mais as pessoas da minha história, porque no final de contas eu sou um cidadão comum, né? Só que da mesma forma nasci lá em Floripa e de algum jeito cheguei a ser número 1 do mundo. Tentar contar um pouco do que é isso, porque se tentar explicar não tem como. Guga, aqui atrás. Pegando carona naquela primeira pergunta sobre o surgimento de novos jogadores, queria falar um pouquinho da figura do ídolo também, né? Porque muita gente discute sobre isso e a gente até vê algumas discussões assim em roda de amigos, no meio esportivo. Quem foi o maior ídolo? O Guga ou o Senna? Mas assim, nesse sentido de que as pessoas se sentem um pouco carentes de um ídolo. Até quem não assistia ou não gostava ou não entendia de tênis, transformou você num ídolo. Então, hoje a gente vê as crianças ali pequenininhas te cercando quando você chega, querendo os autógrafos e sabendo da sua história. E a gente viu o Nadal também na coletiva de imprensa dele falando o quanto você é referência para ele. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre ser ídolo de crianças que nem te viram jogar e ser referência para quem hoje está no tênis, de ter conseguido conquistar todos os brasileiros e gente no mundo inteiro. Tá me deixando envergonhado. Mas hoje em dia isso traz uma inspiração muito forte, né? Mais que uma inspiração, uma motivação muito forte para continuar próximo do tênis, de metas e continuar contagiando as pessoas. Eu acho que o tênis foi o canal que eu encontrei para chegar à vida de milhões de brasileiros e conseguir tocá-los de alguma forma. Tem gente que acha que eu sou parente, a maioria, né? Acha que eu sou parente, eles me vinham em casa todos os dias, aí domingo eles sentavam para almoçar, eu tava lá, para jantar eu tava lá ainda, 5 horas na casa de todo mundo. Aí eles falam, Guguinha, tudo bem? Eu falo... acho que hoje é muito bacana para mim viver isso, porque alimenta esses desejos e os desafios, da mesma forma que eu tento retribuir. Eu entendo melhor o meu papel e tenho mais tempo disponível para contribuir com o tênis de uma maneira geral e em muitos outros aspectos. E é interessante porque eu acho que isso ultrapassou um pouco as linhas das quadras, né? Ele foi para além do tênis específico e chega a pessoa com uma imagem de um brasileiro feliz, vencedor. E isso eu acho que... E eu devo muito, fazendo esse processo de investigação do meu livro, eu devo muito do que eu consegui onde eu nasci, e, consequentemente Florianópolis, né, e o Brasil, e as pessoas que estão ao meu redor. Então a minha história não seria a mesma se eu não fosse brasileiro.